Olá, amigas e amigos da filosofia e de outras áreas também, do conhecimento, das artes, especialmente. Hoje vou conversar com a Ana Avelar, que é professora da UNB, no Departamento de Artes Visuais, professora de Teoria e Crítica de Arte, e também coordenadora do grupo Academia de Curadoria. Depois eu deixo o link aí para vocês, na descrição, para vocês já é, se quiserem clicar para saber do que se trata, mas a gente vai conversar aqui sobre isso, ela vai explicar direitinho como é que funciona. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Eu queria começar com uma pergunta bem básica sobre a curadoria. Do que se trata a curadoria? O que é curadoria? Como é que funciona? E daí você pode contar também já do grupo de pesquisa, né, que se chama Academia de Curadoria, explicar por que a opção por esse título, né? E aí a gente vai conversando, você pode falar também das exposições e tal. É um prazer recebê-la aqui no canal. Bom dia. Bom dia, Caio. Muito obrigada pelo convite e pela paciência da gente conseguir encontrar um horário finalmente para conversar e por esse esforço que você está fazendo por divulgar, né, o nosso trabalho científico para outros públicos que talvez estejam aí procurando esse tipo de material, né, e que fica às vezes represado dentro das universidades, ainda mais em época de pandemia. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo convite. Se você me pergunta o que é curadoria, né, eu teria algumas entradas para te responder. Uma delas é que curadoria são escolhas, né? Então, a narrativa que deriva do processo curatorial, ela é uma narrativa feita de recortes, né? E os recortes, como todo pesquisador, toda pesquisadora sabe, ele deixa muita coisa de fora, né? Então a gente precisa fazer escolhas, né? Você vai abordar um tema, abordar um momento histórico, né? Ou vai abordar o trabalho de um artista, de um coletivo de artistas. Você vai ter que ter aí uma proposta de recorte, de entrada nesse assunto, né? Então esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, diferentemente daí da pesquisa, né? A curadoria ela é negociação. Então, ela é negociação do seu tema com a instituição onde você vai fazer essa exposição, é negociação com artistas envolvidos, é negociação com outros curadores, talvez, né, com as equipes que sustentam a curadoria, porque a curadoria ela só existe porque tem muito mais gente em volta, né, produzindo as exposições, então há montadores, produtores executivos, assistentes de todos os tipos, o pessoal da comunicação, da arte e educação, então é um trabalho de fundamento essencialmente coletivo, né? Então a parte da negociação é grande parte também do trabalho curatorial. Então, se nós temos esses dois aspectos, né, esses dois elementos, né, as escolhas, né, o recorte, junto com o recorte, e a ideia de que vamos negociar sempre, né, eu acho que conseguimos realizar uma exposição de maneira realista. É frequente, eu acho, entre jovens, né, que estão estudando para fazer curadoria, né, que vêm de várias áreas hoje em dia, não só da história da arte, da antropologia, da sociologia, da ciência política como um todo, da filosofia, às vezes terem a impressão de que a curadoria, né, é como a escrita do texto acadêmico, né? Você reúne ali a argumentação, você reúne, né, as fontes e apresenta uma interpretação, principalmente nas nossas áreas, né, das humanas. Isso é, sem dúvida, parte da curadoria, mas ela, por acontecer no mundo, né, em termos tanto presenciais como digitais, ela tem essas outras esferas também. Então, eu acho que é importante dizer que apenas a ideia não faz uma curadoria,
né? A curadoria exige um nível de engajamento no trabalho, né, e na produção propriamente dita de uma exposição, né, de novo, sendo ela digital ou presencial, que exige inúmeras outras habilidades. Então, esse curador, essa curadora, além de fazer a seleção, as escolhas, né, a negociação, ainda tem que compreender que o seu trabalho é com equipes. Então, há uma negociação e um planejamento, né, em um aspecto projetivo que se desenrola ao longo desse processo, às vezes também com arquitetos, né, com expógrafos, por aí vai, né? Que se desenrola e que é necessário para que a exposição ocorra. São muitas etapas, né? Então, eu te diria, para começar a nossa conversa, que curadoria é isso. E como que surgiu o projeto da Academia de Curadoria? Conta um pouco também o que ela vem fazendo, né, quando surgiu e tal. A Academia de Curadoria é um grupo de pesquisa, né, registrado no CNPq, que deriva dos projetos curatoriais que eu fazia anteriormente na Casa Niemeyer, que faz parte da Universidade de Brasília. Então, a minha equipe de estudantes que compunha, né, esses projetos curatoriais em vários níveis, né, e que são estudantes provindos do curso de Teoria Crítica e História da Arte, me acompanharam na saída da Casa Niemeyer, né? A gente deixou os projetos, havia aí um interesse de fazer projetos em outros espaços, né? E de se manter dentro da discussão da arte contemporânea. Então, nós saímos em março de 2020, 2021, em março de 2021, e passamos a realizar, então, projetos para outras instituições. Esses projetos são projetos pedagógico-curatoriais. Então, qual é a estrutura, né, propriamente do que a gente faz? A gente dá suporte para instituições que, de alguma maneira, são precarizadas, né, em termos de orçamento, né, ou de equipes, e que precisam, então, de um reforço, né, de um apoio de cunho curatorial, mas que também tem uma base acadêmica, né, de pesquisa propriamente. Então, nos últimos tempos, a gente tem desenvolvido alguns projetos em parceria, tanto com museus universitários, como com museus públicos e fundações. E o que nós oferecemos são projetos curatoriais que têm uma produção teórica, né, e uma saída de textos, mas também um planejamento, né, e um desenvolvimento de um discurso por meio das redes sociais, que está associado à comunicação, né, das exposições, e um discurso da mediação, né, do setor de arte e educação, que compõe também esses nossos projetos curatoriais. Então, nós entendemos que a curadoria, ela ocorre, como eu estava dizendo, né, na nossa primeira pergunta, ela ocorre de maneira coletiva. São equipes trabalhando juntas, né? Então, todos os membros pesquisadores da Academia de Curadoria realizam curadoria, propriamente dita, né, as escolhas, as negociações, e também desenvolvem outras atividades, como, por exemplo, cuidar do nosso site, pensar estratégias de postagem para as nossas exposições, desenvolver aspectos tecnológicos, né? Se aprofundar em termos textuais, pensar atividades com os diversos públicos que nós temos. Então, nós entendemos a curadoria como esse complexo, né, que é composto por esses vários elementos, que exige várias habilidades e que nós partimos, sobretudo, do que nós temos em comum, que é justamente a nossa perspectiva como pesquisadores e pesquisadoras. Você disse que surgiu esse ano, então, durante a pandemia.
Eu queria perguntar quais foram os principais desafios para quem trabalha com curadoria nesse período e como que está sendo pensar a exposição totalmente digital, o que que muda, o que que também trouxe de coisas que não eram tão exploradas. Essa pergunta é fundamental, né? Porque ela se coloca para todo mundo que trabalha com cultura e arte, né? Durante a pandemia, a gente nem pode falar pós-pandemia ainda, né? A gente entrou na pandemia e não saiu mais. Então, o grupo, ele ainda antes, né, de ser oficialmente Academia de Curadoria, teve que se deparar com o fechamento da Casa Niemeyer. A gente estava realizando a exposição da coleção que nós havíamos acabado de formar, a Triangular, a Arte desse Século, com mais de 200 obras de várias artistas de todo o Brasil. E imediatamente essa exposição, acho que abriu em dezembro de 2019 e fechou em março de 2020, né? Fechou presencialmente. E nós não tínhamos uma estrutura digital. A própria universidade levou um tempo, né? Todas as universidades levaram um tempo para conseguir se adaptar, né, a essa realidade do digital, porque ela nunca tinha se apresentado antes dessa maneira, né? Então, nós fizemos uma adaptação que partia, sobretudo, desse caráter de precarização, né, da nossa estrutura como instituição pública, com pouco subsídio, né, espaço de arte. E nós adotamos um procedimento que hoje a gente chama de um hackeamento, que era ocupar as redes sociais com as nossas produções. Então, nós tivemos que criar diversos planejamentos de atividades para as redes sociais, ações, né? Ações às vezes até radicais, como takeovers, por exemplo, do nosso Instagram. E aí nós passamos a trabalhar estritamente no digital. E isso nos ensinou, né? Nos abriu os olhos. Eu posso falar por mim mesma, como professora de História da Arte, de Artes Visuais, que nos abriu os olhos para as artes digitais, né? E para a potência política das artes digitais no Brasil hoje. Porque você mesmo, né, esse projeto aqui é fruto, né, dessa necessidade de conversar, de debater no digital durante a pandemia e o isolamento social. Então, nós tivemos também que aprender com isso e percebemos que as artes digitais, elas se abriam nesse momento de pandemia, em larga medida, inclusive para quem não tinha apoio institucional, né? Então, inúmeros e inúmeras artistas passaram a se entender como artista e a poder mostrar seu trabalho por conta das redes sociais, né? Então, se por um lado as redes sociais são excludentes, né, possuem um elemento de censura que tem que ser discutido e que a gente mesmo, dentro do Grupo Academia de Curadoria, já fez até ações em relação a isso. Por outro lado, né, na situação de desigualdade tecnológica que a gente vive no Brasil, o acesso a pelo menos um celular, ele hoje em dia é bem mais comum do que mesmo o acesso à educação, né? Para a gente pensar o mínimo, né? A estrutura. Então, as linguagens do digital, elas se mostraram para nós, como pesquisadores, como algo urgente de ser dominado, né? Dominado por nós, compreendido por nós. Porque a gente entendeu que um espaço que precisasse ser apenas, que funcionasse sendo apenas presencial, ele não ia ter repercussão, não ia ter alcance. Justamente porque grande parte da vida, principalmente das novas gerações, ocorre digitalmente. Então, nesse primeiro momento, antes de formar ainda a Academia de Curadoria, né, a gente fez uma exposição de artes digitais que se chamou Tá Me Vendo? Tá Me Ouvindo? Narrativas do Digital, e falava sobre essa nova forma de comunicação e, ao mesmo tempo, os ruídos, né, que essa nova forma de comunicação trouxe do dia para a noite para nós, né?
E aí, num segundo momento, a gente saiu da Casa Niemeyer, então, depois dessa exposição, e fundou a Academia de Curadoria com, sobretudo, projetos de exposições digitais. Porque, como eu estava dizendo antes, né, grande parte das instituições com as quais a gente colabora ainda tem uma limitação para o trabalho presencial. Além do trabalho presencial ter um lado que é muito oneroso, em termos de montagem de exposições, né? Então as instituições precisam ter orçamento para isso, tem um outro lado que agora com a pandemia as equipes estão em rodízio, né? O público tem que agendar para poder visitar. Então as instituições que estão conseguindo fazer esse trabalho mais rapidamente, né, de adaptação aos às novas exigências de saúde, né? Elas não são as instituições precarizadas, elas são as instituições que têm bons orçamentos e que podem rapidamente serem flexíveis e se adaptarem. Então, esse ano nós estamos com 3 projetos, né? O primeiro é o do Instituto de Arte Contemporânea, que é um espaço de acervos, né? De São Paulo. Nós realizamos uma grande exposição sobre vários artistas concretistas brasileiros, mostrando seleções de documentos, contando outras histórias sobre esses artistas, né? Então, nós contamos uma história sobre um Ermelindo Fiammingue, que se separa do grupo de concretos do qual ele participava, por meio de uma carta bastante controversa, né? Nós contamos uma outra história, que é de um artista concreto chamado Saciloto, e que começa a sua carreira sendo expressionista, né? E olhamos para esse Saciloto. Nós contamos uma outra história do Willis de Castro, que é um artista do neoconcretismo, né? Muito referenciado no Brasil, a partir da parceria que ele tinha, afetiva, com o Barsotti, que é um outro artista concreto, né? Contamos também mais 2 histórias, uma sobre o Cérvulo Esmeraldo, que é um artista concreto do nordeste do país, e que vai muito cedo para Paris, né? Se muda muito cedo para Paris por conta de uma oportunidade, e que quando volta nos anos 70, não é compreendido pela crítica local, né? E uma outra história que é sobre a ideia de que o Lothar Charroux, um outro concretista, então, aí desses centrais, teria um trabalho ao mesmo tempo com rigor e sensibilidade, e como a crítica constrói essa ideia do artista, né? Então, esse é o primeiro projeto que a gente já viabilizou e que está em cartaz até o final desse ano. E aí nós temos mais alguns projetos. O primeiro deles, que deve abrir em dezembro, é com o Museu Nacional da República, que fica em Brasília, né? E o Museu Nacional da República é um museu absolutamente importante para o Centro-Oeste, que tem uma das coleções mais referenciais em termos de arte brasileira, né, arte contemporânea brasileira, mas um museu que até então não contava com uma coleção de artes digitais. Então, o nosso projeto é fundar e apresentar uma coleção de artes digitais para o Museu Nacional. A gente vai abrir no aniversário do museu, em dezembro. Nós temos um outro projeto que é com a Universidade Federal de Pelotas, em particular com o MAUG, o Museu Leopoldo Guttuso, que é um museu também com coleções muito importantes, né? Daí não só de arte brasileira, mas de arte de todo o mundo e de vários períodos, inclusive. O MAUG recebeu diversas doações de pelotenses, né? Então, gente que é da cidade, sai da cidade para trabalhar, para fazer a vida, e depois volta e doa para o museu. Eles têm, se não me engano, cerca de 4.000 itens nas coleções, né? Um museu enorme. E o MAUG, então, nós temos um projeto com eles de curadoria, uma exposição para o ano que vem, e para esse ano
de residência artística. Inclusive, mais tarde, quando sair o edital, eu te envio, né, para a gente poder divulgar. A gente quer receber artistas brasileiros para essa residência artística digital. E um outro projeto que nós estamos encaminhando agora também é um projeto de artistas mulheres, que nós gostamos de chamar de artistas desobedientes, né, porque não aceitam as regras do sistema, e que deve ficar para o ano que vem também. Em termos de tratativas, nós estamos conversando com algumas plataformas para podermos oferecer cursos, né, lives, palestras sobre curadoria e especialmente sobre curadoria no digital, tipografia digital, artes digitais, né? E também com outras instituições, como, por exemplo, o IBRAM, no sentido de poder dar apoio para essas instituições, para esses espaços, um apoio que é, de fato, acadêmico, né? E na nossa conversa prévia, você tinha até comentado, né, Ana? Fala um pouco do nome. E a Academia de Curadoria justamente se chama Academia de Curadoria, porque a gente faz aí uma brincadeira com a ideia de que a curadoria precisa ser estudada e sistematizada. Então, nós seríamos esses acadêmicos de plantão, no melhor sentido, né, que partem de um universo da pesquisa, da importância que a pesquisa tem para o trabalho com artes, né, inclusive para a valorização das artes visuais como um lugar de produção de conhecimento. E aí nós oferecemos esses projetos com esse fundamento da pesquisa, né, entendendo que a curadoria, a melhor curadoria, tem que ser essa curadoria que se aprofunda nos assuntos com os quais ela trabalha. Muito bom. Como eu falei no começo, eu deixo o link também embaixo para as pessoas passearem, né, pelo site e tal. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, que também me chama muita atenção, é sobre o contemporâneo. Todo mundo que trabalha com o contemporâneo, seja nas artes, também na literatura e na filosofia, isso acontece também, tem uma grande dificuldade que é o que é relevante, já que tem uma massa de produção e coisas que ninguém conhece ainda, porque estão sendo produzidas agora, né? Você falou que fazer curadoria é estabelecer escolhas, né? Como que são os critérios? Como é que são estabelecidos os critérios para fazer essas escolhas sobre material que ainda não tem, às vezes, nem teoria, as pessoas nem falaram sobre aquilo ainda, desconcerta, né, os críticos, enfim, como que é esse trabalho de teorizar sobre essas escolhas, fazer as escolhas? Caio, essa é uma questão fundamental, né? Como escolher o que é contemporâneo, né? Então, o que eu teria para te dizer, né, é que hoje em dia eu estou pensando em termos de sistemas, né? Então, a arte contemporânea tem um sistema, né? Ele é um sistema composto por diversos atores, então são artistas, são curadores e curadoras, galerias, museus, críticos, né? Uma estrutura universitária, cursos livres, enfim, tem todo um universo aí composto por essa coletividade que se apresenta como o sistema da arte contemporânea. Mas existem outros sistemas de arte também e que são contemporâneos também, né? Recentemente, eu fiz a co-curadoria da Bienal Naifs, do Sesc Piracicaba, em São Paulo, e na Bienal Naifs, o sistema que rege, né, o sistema do qual a Bienal Naifs participa, é justamente o sistema das artes ditas populares, que são tão contemporâneas quanto a arte dita contemporânea, né? E que são regidos, então, por outras regras, por outros atores e compostos, né, por suas próprias linguagens, seus próprios critérios, seus próprios valores. Então, quando a gente fala em termos de arte contemporânea, o que a gente está pensando é em
elementos, sejam eles assuntos, artistas, obras, né, espaços, que dizem respeito a esse sistema da arte contemporânea e aos seus critérios e aquilo que está sendo discutido na contemporaneidade desse sistema. O que está sendo discutido hoje, em larga medida, no mundo inteiro, né, na esfera da arte contemporânea, são justamente as pautas identitárias de todos os tipos, né? E um olhar mais atento para os assuntos que até agora foram marginalizados. Então, o interesse da curadoria na arte contemporânea de ponta, digamos assim, hoje, é justamente olhar para esses assuntos, né, para artistas, para narrativas, para histórias, que foram pouco abordadas, né, dentro de uma visão da história da arte mais conservadora, e que hoje estão sendo contempladas, inclusive em termos de representatividade de grupos sociais, por exemplo, para que nós possamos repensar as nossas abordagens, repensar a maneira como nós fazemos curadoria, como fazemos história da arte, e como os museus são estruturados, ou foram estruturados até hoje. Então, a arte contemporânea ela está nesse momento de uma revisão que é ampla, que é altamente politizada, né, no sentido de buscar uma menor desigualdade do próprio sistema da arte contemporânea, né, e de poder rever os seus próprios discursos. Então, hoje em dia, né, assim, quando a gente fala de arte contemporânea, algo que mudou radicalmente, né, nos últimos anos, eu diria assim, de 10 anos para cá, é justamente a gente rever uma posição judicativa e passar a ter uma posição muito mais de escuta, né, e de troca. Inclusive, quando nós nos deparamos com tradições diversas, que não estão contempladas pelas ditas artes ocidentais, né, e com as quais nós não temos intimidade. Então, nesse sentido, né, olhar hoje para as diversas exposições de artistas mulheres, né, de artistas indígenas contemporâneos, né, das questões afro, tem esse sentido maior, que é justamente repensar todo um sistema que é também amparado pela história da arte, né, pela crítica de arte, a partir de outras abordagens e de outros valores. Então, é um momento muito rico para se pensar o que é contemporâneo na arte. Porque, efetivamente, qualquer coisa pode ser contemporâneo na arte hoje, né? Mesmo recuperar tradições passadas. Uma vez que essas tradições, em larga medida, não foram contempladas, né? Ou foram silenciadas, ou foram diminuídas dentro de uma espécie de hierarquia aí, né, que uma visão mais conservadora tinha da arte como um todo. Então, eu acho que é um momento realmente muito mobilizador para se trabalhar com arte, porque embora nós tenhamos um lado, né, que é um lado de muita precarização no país, né, da própria estrutura das artes, do sistema artístico, por outro lado, nós temos uma potência de debate enorme e que aparece aí, inclusive, em espaços que nós não esperávamos, novos espaços, né? Então, a discussão hoje ela está nos museus, mas ela está também nas ruas, né, na arte de rua, ela está nos coletivos de artistas que estão operando digitalmente, ela está, claro, sempre na universidade, mas também nas escolas independentes, nos espaços independentes mantidos por artistas. Então, houve uma mudança dentro desse sistema, inclusive em termos de veiculação do debate, né? E aí, a perspectiva que cada um escolhe trabalhar, né? E aí eu estou falando como curadora, né? É uma perspectiva muito particular, que diz respeito aos assuntos
que a gente trabalha, que você escolhe trabalhar como curador, como curadora, e também a sua posição dentro desse sistema. E aí, quando eu falo sobre posição, eu estou falando sobre uma posição política mesmo, né? Que curadora eu quero ser dentro desse sistema? Na minha experiência particular, né, eu tenho interesse por uma curadoria que tem um cunho mais ativista, ou seja, que está preocupada em produzir conhecimento, que está preocupada com questões de desigualdade no sistema, né? Outros curadores e curadoras têm outras bandeiras aí, têm outras compreensões sobre como agir em termos curatoriais, né? Mas para mim é essa. E a maneira como hoje, dentro do grupo, a gente escolhe trabalhar, né, em termos estratégicos, nós temos uma série de atividades internas em que nós nos questionamos. Então, o tempo todo, nós estamos nos perguntando, será que nós estamos promovendo uma menor desigualdade dentro do sistema da arte contemporânea? Será que nós estamos tendo uma perspectiva propriamente aprofundada sobre esse tema que nós estamos trabalhando? Onde é que nós vamos buscar um aporte teórico que seja mais confiável, que retrate o debate na sua atualidade, né? Então, é um trabalho interno o tempo todo de revisão, readequação e crítica, né? É um grupo de estudos que faz muito uma autocrítica quando está fazendo curadoria e que tem aí a perspectiva de trabalhar rumo a uma contribuição para um sistema que seja um sistema em que as pessoas efetivamente se sintam contempladas, em que esse sistema se abra para públicos que a gente sabe que até hoje não conseguem penetrar no sistema da arte contemporânea, porque há inúmeras barreiras invisíveis, né, em termos de falta de acesso, né, e aí estou pensando aqui não só de falta de acesso aos espaços, né, mas de falta de acesso, de fato, àquilo que a arte promove, onde ela promove, né, porque no fim das contas, me parece, né, que trabalhar com arte contemporânea deveria ser muito mais, no mínimo, muito mais democrático do que trabalhar com a perspectiva histórica da arte, né? Porque a arte contemporânea, ela deveria estar aberta a todos, todas e todes. Ela deveria, né? Os seus discursos são discursos que podem contemplar diversos grupos sociais. E quando isso não acontece, tem algo de errado com o sistema. Justamente porque são linguagens que falam a todos nós. Então, é diferente, por exemplo, né, de eu te apresentar uma exposição de arte moderna, digamos, uma exposição de impressionistas, né, que é um gosto muito comum. Para que você possa aproveitar profundamente essa exposição, é claro, você pode ter só uma experiência estética, mas você precisa dominar um certo código, né, da pintura, um código do sistema das artes impressionistas, um código do sistema europeu da história da arte, da visão europeia de arte ocidental, porque senão a gente acaba perdendo muito nessa experiência, né? A arte contemporânea, não. Ela é muito mais acessível, embora muita gente veja isso da maneira contrária, né? Ela deveria ser muito mais acessível, porque ela fala justamente da nossa realidade. Então, nesse aspecto, eu acho que o trabalho com educação é importantíssimo, né, quando se pensa em curadoria, porque é justamente a mediação, os arte-educadores, que vão fazer essa conexão com os diversos públicos que querem participar desse sistema, que querem aproveitar mais uma mostra como a Bienal, por exemplo, né? E que o quanto essa arte contemporânea pode, de fato, estar aberta para as pessoas que dela querem participar, aproveitar, experimentar.
Muito bom, Ana. Uma última pergunta só para te fazer. Como que você vê o possível papel da arte brasileira nesse cenário, nesse sistema contemporâneo? Tem um lugar para pensar o Brasil? Que tem alguma singularidade? Ou é tão múltiplo que não dá para falar nesses termos? Como é que é essa questão com a arte brasileira? Você sabe que o meu objeto é a arte brasileira, né? Assim, eu trabalho sobretudo com arte brasileira, artistas brasileiros, e esse termo, né, essa denominação, arte brasileira, ela já sofreu muitas acusações, muitas críticas, né? Justamente porque ela vem de um projeto, principalmente modernista, mas anterior também, né? O projeto vai mudando de cara, mas existe sempre um projeto, né, da arte nacional, e que hoje vem sendo, obviamente, muito criticado, justamente por ter sido um projeto de visão universalista, mas efetivamente exclusivista, né? Então, excluiu inúmeros atores aí, atrizes, e hoje o termo é altamente discutido, né? E traz muita complexidade. Na minha visão particular, eu gosto muito, né, de falar sobre arte brasileira, porque eu acho que o Brasil, primeiro porque eu acho que o Brasil tem um sistema artístico pulsante, né, mobilizador, fortíssimo, né, e isso diz respeito a todos os sistemas das artes que a gente tem, né? Então, é realmente impressionante como que dentro de um país com níveis de desigualdade em todos os sentidos, né, como o nosso, a produção artística tem um relevo, uma qualidade, né, de discussão, inclusive, altíssimo. Essa importância já foi apresentada, já foi apontada por vários sistemas artísticos internacionais, né? Então, os Estados Unidos, vários países da Europa estão muito interessados no que o Brasil produz em termos de arte, né? E aí, em termos de arte e cultura. E a gente sabe disso, né? Então, eu gostaria de reabilitar justamente esse termo arte brasileira, porque eu vejo, de fato, algo em comum, né, nas nossas várias produções, que são, sem dúvida, absolutamente heterogêneas. Mas é o fato de haver aí uma predileção, né, uma abertura para as nossas adversidades. Então, eu penso um pouco, lembrando aí do Hélio Oiticica, né, que a nossa possibilidade, né, de contornar esses desafios que se apresentam para nós todos os dias, né, nessa sociedade, é algo feito brilhantemente, né? Assim, as respostas são brilhantes. Então, hoje a gente tem um cenário artístico impressionante, né? E aí, em termos de linguagens, em termos de discussões, né? Discussões, inclusive, filosóficas dentro das artes visuais, discussões sociológicas, antropológicas, que é de uma variedade imensa, né? E com um aporte teórico bastante interessante. É claro que eu teria que te responder, né, dividindo aí os inúmeros espaços em que a gente atua e as formas em que a gente atua. Então, eu não quero mencionar nenhuma artista em particular, para não correr o risco de deixar outros tantos e tantas de fora, né, já que esse sistema é de fato muito complexo. Mas o que eu tenho para te dizer é que a nossa produção artística ela é heterogênea, né, altamente politizada em vários níveis, né? Então a discussão é muito ampla, né? E nós estamos atingindo, né, temas, assuntos e esferas em todo o mundo. Né? Então, a discussão sobre a arte produzida no Brasil e a presença efetivamente de artistas brasileiros e brasileiras
no mundo inteiro, né, como referências. Há inclusive uma legitimação e um reconhecimento do sistema de arte contemporânea internacional pela nossa produção, também em termos de ideias, né? A nossa crítica de arte como um fundamento importante para como as nossas narrativas são estabelecidas, né? E as ideias também de artistas que compõem o nosso próprio cânone, né? Da arte moderna e da arte contemporânea. Bom, você estava dizendo sobre o interesse conferido à arte brasileira no mundo e tal, aí se você quiser retomar essa última parte da sua resposta. Obrigada, Caio. A minha visão é essa, né, de que há um reconhecimento dessa produção já há anos, né, pelo menos desde os anos 60, mas desde os anos 90 com interesse renovado no mundo inteiro, e que o que hoje é mais central para mim, né, como acadêmica e como curadora, é justamente como se dão as negociações entre esse interesse internacional, né, externo, e as nossas produções, e os nossos espaços, e as nossas instituições, né? E como a gente deve ser protagonista dentro dessas negociações, né? Então, se no passado nós talvez, né, tenhamos nos gerar em termos de arte e de conhecimento, hoje me parece que há uma necessidade de nós nos assumirmos com esse lugar legítimo, né, de intelectuais, artistas, né, visões da arte contemporânea e uma produção de arte contemporânea que tem o seu lugar, né, que é absolutamente complexa, profunda, e que não precisa mais negociar trocas que não lhe interessem. Né? Então, o fato de artistas, por exemplo, né, como a Tarsila, terem sido contemplados por grandes instituições internacionais, né, não deve nos deixar sem defesas. Né? A gente deve entender que isso é, claro, um interesse absolutamente importante para nós, porque nós queremos, né, que a produção circule em vários aspectos, mas que também nós guardamos, né, o nosso patrimônio, as nossas ideias, né, que nós temos as nossas ideias, e que elas também estão vinculadas à própria noção que a gente tem de cultura contemporaneamente no Brasil, e como ela precisa aparecer, né, e como ela, na verdade, precisa ter espaço, como as vozes precisam que a divulgam, né, precisam ser escutadas. Então, eu acho que a gente já está nesse outro estágio, né, que é saber negociar, porque, de fato, o reconhecimento que no passado nós procuramos, ele já chegou há muito tempo, e agora a gente precisa entender o que é importante para nós, né, para o nosso sistema, para a nossa produção artística, para as nossas ideias. Muito obrigado, Ana, pela entrevista. Essa última fala sua me fez pensar que na filosofia isso ainda não acontece, a gente não vê esse interesse pela produção brasileira em filosofia fora do país e também aqui dentro. Isso é uma coisa difícil. Tem pessoas trabalhando com isso, né? Mas definir o que é o caráter brasileiro da produção filosófica, né? E a gente fica nessa discussão eterna, né? Já tem um século que a gente tenta pensar isso e é muito difícil. Talvez a gente possa aprender com as artes, né? Nesse sentido. Eu só tenho a agradecer. Se quiser dizer alguma última coisa aí antes da gente encerrar a entrevista, fica à vontade. Eu só quero te agradecer mais uma vez, Caio, por estar fazendo esse trabalho de difusão
da nossa pesquisa, né, do que nós estamos produzindo dentro da universidade, porque você, como professor, sabe bem, né, que muitas vezes a gente tem dificuldade para divulgar o que está sendo produzido, mas que, ao mesmo tempo, nós produzimos muito, nós trabalhamos muito, né, e o nosso engajamento com a pesquisa acadêmica, ele é muito denso, né, e completo. Então, para nós professores, trabalhar com pesquisa é efetivamente, né, 90% da nossa vida. Então, muito obrigada por ter aberto esse canal para que a gente possa conversar e ter momentos aí para discutir essas nossas produções, às vezes pouco visibilizadas. Eu que agradeço, obrigado, Ana, pela gentileza aqui de compartilhar com a gente no canal sua pesquisa. Espero que quem esteja assistindo aí, que vai nos assistir depois, também tenha gostado. Eu sempre peço para deixarem comentários, o que vocês acharam, sugestões, enfim. Cliquem no link aí para conhecerem melhor o trabalho da Academia de Curadoria e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.